E gostaria de agradecer ao nosso convidado, o Paulo Cogos, que está aqui hoje para nos explicar essa vertente nova, de uma visão nova de política, que é o anarcocapitalismo. Então, Paulo, por favor, se você puder nos explicar mais ou menos como que funciona, de onde surgiu o anarcocapitalismo? Boa noite, Estrela Carina, boa noite aos nossos telespectadores. E uma honra estar aqui para discutir um tema tão heterodoxo, tão negligenciado pelo mainstream. Então, acho uma excelente iniciativa debater um tema como esse. O anarcocapitalismo tem as suas origens muito antigas. Ele junta uma filosofia política libertária e, mais recentemente, os ensinamentos da Escola Austríaca de Economia. As origens do anarcocapitalismo remontam desde a China antiga. Por exemplo, Lao Tzu, Chuang Tzu, passam pelos ensinamentos cristãos. Há muitas passagens na Bíblia que são consideradas libertárias. Há até trechos da Bíblia que nos ensinam economia sob uma ótica de liberdade econômica. Passa pela escola escolástica, pela escola de Salamanca, durante o século XVI na Espanha, e foi resgatada mais recentemente por teóricos como Frederic Bastiat, Ludwig von Mises, e no século XX, o Murray Rothbard, que conseguiu juntar o pensamento anarquista com uma defesa da propriedade privada baseada numa filosofia econômica sólida. Então, hoje o anarcocapitalismo vem crescendo no mundo, há cada vez mais gente discutindo esse tema, cada vez mais gente lendo autores de escola austríaca, lendo autores libertários, e com a internet, esse crescimento está se dando de forma exponencial. Porque na academia, a escola austríaca e o libertarianismo são muito negligenciados. Ela é engessada. Ela deixou de ser um ambiente de debate de ideias e passou a ser um ambiente de doutrinação. A mesma coisa com a maior parte da mídia mainstream. Mas na internet, as pessoas conseguiram ter contato com essas ideias porque a internet ela tem características mais espontâneas. E da espontaneidade surgiu esse contato. E por causa dessa concorrência de ideias, o anarcocapitalismo, que é uma excelente ideia, tem se sobressaído. Entendi. E vocês se organizam, então, hoje, pelo que eu entendi, bastante pela internet. Vocês têm outros encontros, vocês participam das manifestações que estão tendo hoje no país? Como que funciona esse encontro pessoal, assim? Olha, o encontro pessoal é uma coisa que nós deveríamos investir mais. Nós temos muita solidez e coerência nas ideias, mas nós deveríamos ter mais encontros. Porque, por enquanto, nós estamos muito restritos à internet, a certos grupos de Facebook, a sites hoje ainda obscuros. Mas, aos poucos, os libertários estão marcando alguns encontros, tem um happy hour libertário, tem alguns eventos de escola austríaca, que deverão se difundir, eu espero. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Quando você diz sites obscuros, você quer dizer o quê? Que eles não são muito divulgados ou que eles ficam naquelas páginas secretas da web, que realmente tem que ter senha para ter acesso? Como que funciona? A Deep Web. A Deep Web é interessante, mas os sites que eu me refiro, eles são simplesmente pouco acessados. Entendi. Por exemplo, o Mises Institute nos Estados Unidos, que é um dos maiores divulgadores da Escola Austríaca de Economia e das ideias libertárias, ele é relativamente recente. Ele foi fundado na década de 80 pelo Lew Rockwell, pelo Murray Rothbard, que na época era vivo, mas felizmente ele está crescendo. Por exemplo, recentemente a pesquisa do Mises no Google ultrapassou a do Keynes, que é um dos mais reverenciados economistas do mainstream. Mas, por enquanto, os sites ainda são obscuros se comparados à Globo, à Veja, o mainstream, a Carta Capital. Mas qual a média de acesso? Você saberia nos dizer, nos passar, qual a média de acesso que esses sites têm? Qual a procura? Infelizmente eu não tenho esses dados de cabeça, mas eu sei que eles estão crescendo exponencialmente. Entendo. E qual seria a implementação desse anarcocapitalismo? Como que nós sairíamos do estado que nós temos hoje, partiríamos direto para o anarcocapitalismo? Você acha que é um processo longo, demorado? Ideologicamente, eu rejeito o gradualismo. Existem muitos libertários que procuram uma via mais gradual, inclusive dentro do meio político, que eu sou contra. Eu prefiro seguir uma linha mais hoppeana, do filósofo Hans Hermann Hoppe, que disse para não votar. Porque a partir do momento que você vota, você está legitimando a democracia. Você não tem direito de reclamar depois. Então, eu simplesmente não compactuo com esse sistema, eu não voto. Qualquer política pública, mesmo que ela, num primeiro momento, reduza o tamanho do Estado, ela pode retroalimentar o Estado. Então, como disse o Rothbard, só um radicalismo
uma rejeição completa ao Estado poderia levar a uma coerência lógica, uma coerência ideológica capaz de um dia vencer o Estado. Agora, como fazer isso na prática? Aí os libertários divergem mais ainda. Por exemplo, eu vejo as moedas, as criptomoedas como o Bitcoin, como uma solução, mas é uma solução paliativa. Ela pode permitir que as pessoas driblem a tributação, driblem o monopólio do Banco Central, mas de nada vai adiantar enquanto o Estado detiver o monopólio da violência, que é o que define o Estado. A teoria geral do Estado diz respeito ao monopólio da violência e da legislação. Então, as ideias devem ser difundidas, nós não vamos fazer nada enquanto as pessoas não tiverem essa ideia arraigada, mas, em última instância, nós talvez tenhamos que entrar em conflito contra o Estado. É uma ideia radical que eu tenho, mas... Mas, Paulo, quando nós falamos em anarcopunk, anarco-socialista, eu acho que as pessoas em casa têm uma ideia talvez um pouco mais fácil, um pouco mais clara do que seja, já que são vertentes bastante antigas e muito divulgadas pela mídia, já que nós temos vários artistas anarcopunk. Como falar de uma forma mais palatável, mais clara para a sociedade o que seria o anarcocapitalismo, para as pessoas entenderem isso? É interessante a sua pergunta, porque às vezes eu tenho mais facilidade em explicar isso para os anarcocomunistas do que para a direita ou para os liberais clássicos. Porque eles entendem que as nossas liberdades, os nossos direitos estão sendo violados, mas eles não entendem que a propriedade privada e o livre comércio são a maneira de garantir as nossas liberdades. Então, o que lhes falta é um pouco de conhecimento econômico. Os anarcopunk, por exemplo, eles esqueceram do que é propriedade privada, tanto que eles violam propriedade privada, eles depredam bens privados. E eles não têm nenhuma ideologia. Se você perguntar para um anarcopunk o que ele defende, o que ele está fazendo ali, ele provavelmente vai babar na frente da câmera. Então, falta para as pessoas conhecimento, saber por que elas estão ali, saber qual é o verdadeiro ideal delas. Então, é preciso explicar para as pessoas a necessidade de preservar os direitos e incluir nisso o direito de propriedade privada. Então eu gosto muito de citar para as pessoas, por exemplo, que são contra o Estado, e devem ser mesmo, mas também são contra as empresas privadas. Elas têm que lembrar uma coisa que Frank Zappa falou, que o Estado é simplesmente a divisão de segurança corporativa do grande capital. E a política seria a divisão de entretenimento do complexo militar industrial. Então essas grandes empresas corporativistas, que hoje estão tirando a nossa liberdade e monopolizando o mercado, elas não existiriam sem a intervenção do Estado. Tais monopólios e tais abusos corporativos não poderiam acontecer sem que houvesse o aparato estatal para impedir o livre comércio, a livre concorrência. É isso que as pessoas têm que entender principalmente. Então, mas assim, o anarquismo, ele não partiria do princípio de divisão de meios, de divisão, não de divisão de meios em si, mas assim, da pessoa poder trabalhar e conquistar aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. O anarcocapitalismo, eu, por exemplo, eu fiquei sabendo mais através de você. Eu nunca tinha ouvido falar em anarcocapitalismo. Fica um pouco na corrente econômica e não fica tanto assim para as pessoas que estão em casa. Às vezes uma pessoa com ensino médio ou com ensino fundamental pode não entender exatamente, porque é um pouco denso esse estudo, você não acha? Eu acho que para entender os fundamentos econômicos é necessário muito estudo, mas para entender o conceito de liberdade humana não é. Acaba sendo muito simples. Por exemplo, a literatura jurídica tem toneladas e toneladas de material, tudo direito positivo, quando na verdade a coisa é muito simples. Cada ser humano tem um direito, que é o direito de não ser agredido. E, portanto, isso corresponde a um dever, não agredir. Acabou. Praticamente o axioma jurídico que fundamenta o libertarismo é esse. Todo o resto são consequências. Então é só as pessoas entenderem isso. Não vai muito além disso. Não, eu entendo. O conceito ele é bem claro quando você quando você explica da parte do direito a sua condição pessoal, a sua condição individual, né? Mas para uma pessoa que talvez não tenha propriedades e ache legal o Estado poder ajudar, defender e
cuidar dessa pessoa, dessa vida, talvez ela não entenda dessa forma, você não acha? Mas é aí que falta uma fundamentação econômica, e é muito difícil para a maioria das pessoas explicar o porquê. Por isso que eu acho que o principal fator deveria ser a ética. Mas não é tão difícil entender quando você pensa o seguinte: tudo que o Estado te dá foi tirado de alguém. Então as pessoas depositam uma fé no Estado que elas não deveriam ter. Ah, o Estado tem que me dar isso, o Estado tem que me dar aquilo. Mas de quem ele vai tirar? Ah, vai tirar dos outros. Não esqueçam, vocês são os outros. O Estado não está preocupado com você. Você realmente acha que se é tão difícil confiar em um ser humano, se às vezes você é traído pelo seu próprio parente, por que você vai confiar em políticos? Meu Deus do céu. Bom, Paulo, eu acho esse um assunto bastante denso, eu acho um assunto, pelo menos para a apresentadora aqui, é um assunto bastante novo, não sei para as pessoas aí em casa, creio eu que também seja. Você não gostaria de convidar as pessoas a conversar com você, tentar entender um pouco mais a sua linha de raciocínio? Talvez até no Face você tenha um tempo aí para explicar de uma forma talvez um pouco mais básica, para as pessoas começarem a ter uma introdução nesse assunto? Sim, eu gostaria muito que isso se difundisse. Aliás, essa é a solução para que um dia nós alcancemos a liberdade. É difundir as ideias, é fazer com que as pessoas efetivamente demandem liberdade. Porque a partir do momento que as pessoas perceberem o que o Estado é e demandarem liberdade, ele não vai ter aquilo que lhe sustenta, que é a sustentação ideológica. O Henry Ford, que ele tem vários crimes na ficha dele, mas não deixa de ser um sujeito inteligente, ele falava o seguinte: quando as pessoas perceberem o que o sistema financeiro é, vai ter uma guerra civil amanhã. Mas aí elas têm que perceber. Então eu concordo com você, teria que explicar, teria que convidar as pessoas a participar do debate, difundir as ideias, principalmente. Bom, o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer ao Paulo. Eu gostaria de convidar vocês a entrar na página, nas redes sociais do Paulo Cogos. Eu acho que ele vai ficar bem... acho que vai ser legal para ele poder explicar um pouco melhor isso, poder explicar essa visão de Estado que ele tem, que é um pouco diferente, talvez, da grande maioria.